Muito bem, meus amigos, vamos lá, começando aqui o nosso estudo de hoje. Nós vamos seguir aqui com o nosso trabalho no nosso O Livro dos Espíritos, parte 2 do Mundo Espírita, ou Mundo dos Espíritos, no capítulo 7, da volta do espírito à vida corpórea, tratando da influência do organismo a partir da questão 367. Antes, como a gente tinha combinado, a gente vai fazer aqui uma passagem rápida sobre os itens anteriores desse capítulo 7, né, porque Kardec ele vai, lembrando sempre de uma forma bastante didática, ele vai construindo o nosso raciocínio a partir de cada um dos pontos que são importantes dentro dessa visão geral sobre a volta do espírito à vida corpórea. E aqui é algo bastante interessante, né, porque o fato de nós estudarmos, nós aqui encarnados a partir da nossa visão, imaginando toda a preparação dos espíritos, como foi, né, imaginando como foi a nossa própria preparação para retornar aqui ao mundo físico, enquanto que os nossos amigos do mundo espiritual estão lá se preparando, né, ou tentando imaginar quando e como será o início dessa preparação para chegar aqui ao mundo físico, né? Então nós temos essas duas perspectivas, o que é bastante interessante, né? Porque a gente sabe que enquanto a gente tenta imaginar a partir da nossa visão, do lado de lá eles procuram imaginar como será do lado de cá quando virem para cá, né? A partir do novo planejamento que vão trazendo, né? Então são expectativas diferentes que cada um de nós tem. Então aqui Kardec então vai construindo esse nosso raciocínio e ele começa dizendo sobre o prelúdio da volta, a sensação que o espírito tem, a expectativa dessa chegada. Então ele começa perguntando se sabem em que época vai acontecer a reencarnação. Lembrando, como nós já estudamos lá no próprio livro de Manuel Filomeno de Miranda, num dos livros dele, né, quando ele percebe que muitos espíritos no plano espiritual sequer têm um entendimento da reencarnação. O que para nós pode parecer algo contraditório, porque dentro de uma visão simplista que muitas vezes nós temos, nós imaginamos que o fato do espírito estar no mundo espiritual já é o suficiente para que ele tenha um entendimento pleno de toda aquela realidade, de todas as leis que regem a nossa existência, de todo o planejamento que vai ser feito, todo o seu futuro. Enfim, basta desencarnar que todo o entendimento já fica à disposição do espírito. E na verdade não. Esse entendimento ele vai acontecendo gradualmente, conforme o espírito vai se adaptando a essa realidade, vai compreendendo a sua natureza imortal, espiritual, e os mecanismos que são utilizados para a sua evolução. Então, muitos dos amigos que estudam conosco estão tendo contato pela primeira vez com essa realidade, até porque durante a sua existência terrena fizeram parte, foram adeptos de filosofias que não apenas negavam a reencarnação, como combatiam a sua existência, a ideia da reencarnação. São ideias materialistas, são ideias dogmáticas, e de repente se deparam com um prelúdio da reencarnação, tendo que pensar que tudo aquilo que era acreditado até então mudou, e ele vai começar então uma nova jornada, e essa nova jornada, embora nós saibamos que todos nós já encarnamos, já reencarnamos e desencarnamos tantas e tantas vezes, incontáveis vezes, a nossa memória fica muito fixa no nosso presente. Quanto mais materializadas são as nossas consciências, mais fixos no presente nós estamos. E tudo aquilo que nós cultivamos em termos de crenças, dogmas, ideologias e tudo mais, isso é o que rege a nossa realidade. Agora, quando nós passamos a nos desvincular do pensamento materializado do mundo físico, nós passamos a ter um entendimento sobre a realidade do espírito. E aí então todo esse entendimento flui naturalmente, até porque, como eu comentei há pouco, nós estamos vivendo isso há muito tempo. São ciclos que vão se repetindo no seu mecanismo, embora as experiências sejam diferentes. Então, perceber que esse momento está chegando
Para muitos espíritos se torna uma expectativa, para outros espíritos uma expectativa positiva, para outros espíritos uma angústia muito grande. E para outros simplesmente aquela ideia, mas por quê, para quê, quando, como? A Angelina colocou, na mudança de rotina faz a gente comer até adaptar-se. Pois é, exatamente. Então vamos lá. Se sabem em que época vai reencarnar, pressentem como sucede ao cego que se aproxima do fogo. Sabem que tem que retomar um corpo, como sabeis que tendes de morrer um dia, mas ignoram quando isso se dará. Então Kardec, através dessa resposta que recebe, já traz para nós uma ideia, para aqueles espíritos que compreendem a necessidade da reencarnação como parte da sua evolução, da necessidade de vivenciar experiências que vão trazer para ele o conhecimento, o aprendizado, a possibilidade de reconstruir-se diante das fragilidades, das fraquezas do passado, ele sabe que isso vai acontecer. Mas simplesmente a questão 330 é a primeira aqui desse capítulo 7. Mas a gente vai saltar rapidamente para outra só para a gente poder fazer essa nossa revisão. Então aqui o espírito sabe dessa necessidade, mas não é o momento de reencarnar. Até porque, como a gente já percebeu, através dos nossos estudos, o espírito não reencarna simplesmente porque ele quer ou quando ele quer. Ele reencarna de acordo com as condições que ele se apresenta, de acordo com as possibilidades que são colocadas à sua disposição. Então, da mesma forma que nós não desencarnamos quando nós queremos, nós não reencarnamos também quando nós queremos. Embora muitas vezes o espírito antecipa o seu retorno ao plano espiritual de uma forma dolorosa. Avançando um pouco mais, se existe essa preocupação, muitos há em que tal coisa não pensam e nem sequer a compreendem. Aquilo que a gente comentou há pouco. Depende do seu grau de adiantamento. E para outros, aqui como foi colocado, algo interessante, para alguns, essa incerteza sobre o seu futuro constitui para ele um grau de punição, um tipo de punição, que é exatamente ele querer consertar as coisas, querer viver diferente, querer sair da condição em que ele se encontra, sem estar pronto ou sem ter o merecimento para isso. Então a gente já acompanhou, através do Filomeno de Miranda e através de André Luiz, muitos espíritos que se encontram naquela expectativa de quando será possível, quando ele terá permissão de consertar, de ajustar aquilo que no passado ele desajustou. Depois ele coloca, pode o espírito apressar ou retardar? Pode apressá-lo, atraindo-o por um desejo ardente. Pode igualmente distanciá-lo, recuando diante da prova, pois entre os espíritos há também covardes e indiferentes. Nenhum, porém, assim procede impunemente. A gente acompanhou no livro Memórias de um Suicida, naquele momento em que houve aquele balanço sobre as condições dos espíritos que estavam hospitalizados lá no Hospital Maria de Nazaré, para que eles próprios definissem o seu futuro, para aqueles que reencarnariam imediatamente, para aqueles que aguardariam um período para reencarnar. E o Filomeno de Miranda escolheu reencarnar depois, num prazo ali de 50 anos, enquanto outros espíritos optaram pelo reencarne imediato. Então, muitas vezes, para aquele espírito que foge das suas necessidades e responsabilidades, isso não acontece de uma forma impune, porque no momento em que é apresentado para ele a possibilidade da reencarnação, e isso vai lembrando sempre, né, que não é somente eu vou reencarnar quando, ou seja, o período em que eu vou reencarnar faz diferença nos compromissos que eu acabo assumindo, com quem eu vou reencarnar, e aí a necessidade do cruzamento dessas informações, porque não basta eu reencarnar simplesmente, eu tenho que reencarnar promovendo reencontros, vivendo determinadas circunstâncias em determinados locais. Toda essa engenharia que é elaborada para que o espírito reencarne é um trabalho muito profundo que nós ainda sequer temos compreensão.
Por mais que nós exibamos aqui algum tipo de sabedoria ou pseudo-sabedoria em torno desse assunto, nós simplesmente ignoramos. Porque existem complexidades ali que se desenrolam muitas vezes durante milênios, para que o espírito possa reencarnar naquele exato momento onde vai se conciliar todos os elementos que são importantes para a sua reencarnação. Resolver problemas, reencontrar pessoas, nas condições em que ele se apresenta. Por isso, então, quando o espírito foge desse compromisso, ele cria para si mesmo situações que vão se desdobrar depois de um modo que, para ele, acaba sendo difícil. Avançando. Cabe ao espírito da escolha do corpo em que reencarne, ou somente o do gênero de vida que lhe sirva? E aqui a gente comentou, então, saindo um pouco do lado moral, bom dia, saindo um pouco do lado moral, começa a entrar o lado prático. O espírito, então, quando ele vai reencarnar, ele precisa de um corpo, de uma família, de uma condição social, de determinadas experiências que fazem parte da sua programação. Qual é exatamente a sua participação nessa escolha? Então aqui o espírito pode escolher um corpo, porquanto as imperfeições que este apresente ainda serão para o espírito prova que os auxiliarão, que lhe auxiliarão no progresso para vencer os obstáculos. Só um instantinho. Espera que eu apertei um botão errado aqui. Então o que vai trazer para o espírito, no caso da escolha que ele faça, vai trazer para ele determinadas experiências. Porque a gente lembra sempre, né, dentro da nossa condição moral, da nossa condição evolutiva, é muito natural que nós façamos as escolhas mais fáceis, aquelas que são para nós mais prazerosas. Então escolher a beleza, escolher a riqueza, escolher o poder, escolher a influência, escolher a fama, tudo isso para nós é extremamente tentador. Porém, de acordo com a necessidade que o espírito tem, principalmente se ele fizer essa escolha, porque ele faz essa escolha baseado nos seus interesses pessoais e não nas suas necessidades evolutivas. E quando ele faz essa escolha, então, já mostra a sua imperfeição e mostra exatamente que esse tipo de escolha se caracteriza como uma fuga diante daquilo que ele de fato precisa. Dudu colocou, né, muitos até imploram pela volta e quando retornam acaba desbravando novamente suas faltas, né, seus erros, e ao retornar, tudo acaba para aquele que ainda devia ficar mais tempo no plano em que estava, né? Então, tanto no plano físico como no plano espiritual, tudo tem o seu tempo. É por isso que nós estamos ali sempre sob a companhia, junto à companhia dos nossos instrutores espirituais. Porque a visão que eles possuem é uma visão muito mais ampla, muito mais abrangente, muito mais profunda sobre a nossa realidade. Então, enquanto nós temos uma visão limitada, naquele momento eu me encontro em angústia, eu me encontro sofrendo, e eu quero tomar uma decisão sobre o meu futuro. E aí vem aquele conselheiro sábio que vai dizer, não é o momento ainda, porque embora esteja aguda, a dor que o toma nesse momento é a necessidade de ter uma análise sobre a história do espírito, para saber exatamente se aquele momento é específico, o que precisa acontecer ainda para que o seu futuro seja diferente. Então, nesse caso, esse implorar pela volta e esse impedimento para que ele não retorne, tem ali a sua causa. Nós vamos lembrar, no próprio Memórias de um Suicida, pois é, o tempo todo. Então, o Memórias de um Suicida aconteceu isso, aquele espírito que queria antecipar um momento que no caso era só uma visita, não era uma reencarnação, mas ele queria visitar a sua família depois que ele desencarna pelo suicídio. E aí o mentor espiritual ali, o diretor da instituição, dizia que não era o momento, mas ele insistia. Então foi dito para ele, então tá bom, você quer ir, você vai. E aí então ele foi acompanhado e o quadro com que ele se deparou foi um quadro extremamente perturbador. Então, quer dizer, enquanto nós somos ansiosos para querer resolver as coisas do nosso jeito, as coisas devem ser resolvidas com prudência, com sabedoria no tempo certo. Tanto do lado de cá como do lado de lá. Não se reencarna antecipadamente e não se retorna do mundo espiritual para o mundo espiritual antecipadamente.
assim como também o próprio atraso traz ali as suas consequências. Tudo no seu tempo. Nenhuma fruta deve ser colhida sem que ela esteja madura, né? Então nós também somos espíritos em processo de amadurecimento. Coisa que a gente não tem, né, Angelina? Poderia dar-se não haver espírito que aceitasse encarnar numa criança que houvesse de nascer? Aqui então são detalhes, né, que Kardec vai trazendo a respeito da preparação do espírito para a sua reencarnação. Pode a união do espírito a determinado corpo ser imposta por Deus? Certo, do mesmo modo que as diferentes provas, momento quando ainda o espírito não está apto a proceder a uma escolha com conhecimento de causa. É aquele, então, situação em que o espírito ele é conduzido para uma reencarnação. E essa condução para essa reencarnação é porque ele não tem ainda condições, e é o que de fato acontece com todos nós, na condição em que nós nos encontramos ainda, nós somos muito mais dirigidos do que temos a capacidade de tomar as nossas decisões. Por falta de compreensão, por falta de conhecimento, por falta da complexidade e da grandeza desse momento de reencarnar. Então a esmagadora maioria de nós acaba sendo exatamente conduzido. Então são apresentadas sugestões, são apresentadas orientações e nós podemos aceitar de bom grado ou não. Aceitar rebeldes ou aceitar docemente. Então, de certa forma, tanto o corpo físico que o espírito escolhe, o tipo de reencarnação que ele vai ter, como as provas que são apresentadas, na grande maioria das vezes somos nós. São os espíritos que são os nossos orientadores que apresentam para nós essa proposta. E como a gente já conversou outras vezes, né? Aquele nosso tá bom, vai. Né? Então é aquela criança que aceita por falta de opção, mas aceita insatisfeita. Então a maioria das vezes é assim. Ou quando o espírito se encontra numa condição de muita culpa, ele aceita simplesmente porque é o seu ato de desespero para parar de sofrer. E são aqui apenas aqueles espíritos já esclarecidos que começam então a participar de uma forma ativa, de uma forma direta, sobre o seu planejamento reencarnatório. A Mami colocou, né, tudo nos é apresentado com muita sabedoria, respeitando o nosso tempo. Né? Lembrando sempre, né, que quando nós estudamos a doutrina, a ideia que nós temos é que todos os espíritos que desencarnam vão simplesmente se transformar em espíritos espíritas. Né? Então, da mesma forma que nós temos hoje uma porcentagem muito pequena de adeptos da doutrina espírita no nosso mundo hoje, basta nós vermos, né, a presença das religiões católicas, evangélicas, hindus, que tem uma quantidade enorme, e outras tantas espalhadas aí pelos recantos do nosso mundo. No mundo espiritual, a maioria desses espíritos continuam levando essas mesmas crenças, inclusive aquelas crenças ou interpretações que são equivocadas. E chegam no mundo espiritual imaginando que eles vão encontrar o paraíso da forma como eles desenharam ou como eles aprenderam aqui no mundo físico. E aí mudar esse pensamento é um trabalho extremamente penoso, porque mudar as convicções, mudar as crenças, mudar tudo aquilo que o espírito acreditou, que fazia sentido para ele, é um trabalho muito difícil. E até para nós que somos espíritas, que temos contato com essas informações, quando nós chegamos no mundo espiritual, nós acreditamos que a doutrina espírita ela deve ser interpretada da forma como nós acreditávamos. Porque aqui nós estamos interpretando esses ensinamentos a partir das nossas limitações de compreensão e a partir da nossa visão encarnada. E a gente chega no mundo espiritual e tem que reaprender a estudar a doutrina. Porque estudar a doutrina como encarnada é uma coisa, estudar como desencarnada é outra completamente diferente. Porque enquanto nós ficamos especulando, tanto que nós temos nesses tantos debates que vão acontecendo aqui nos centros espíritas, nos grupos de estudos, se André Luiz está certo, se André Luiz não está, se Kardec completou o trabalho, se Kardec não completou, se Kardec está ultrapassado, se ele ainda continua presente, e tantas outras situações que vão acontecendo. Quando chega no mundo espiritual, nós temos que reaprender tudo de novo. E é um trabalho difícil. É tal como aqui somos lá também, de fato.
Aquilo que nós construímos aqui, nós levamos para o outro lado. E essas mudanças são mudanças difíceis. Dudu colocou, né, o ateu espírita poderá retornar um cristão, um bandista ou até ateu de novo, né? Nada se sabe da volta. Até porque a influência do mundo físico nas nossas crenças, a educação que nós recebemos, as influências culturais, tudo isso se modifica. Então, da mesma forma que hoje nós somos espíritas, quais foram as crenças que nós alimentamos no passado? Quem sabe se nós não fôssemos lá atrás aqueles que colocavam as pessoas na fogueira pelo fato de serem médios ou serem reencarnacionistas? De repente no passado nós combatíamos e hoje nós estamos aqui presentes. É exatamente ali fazendo parte desse processo todo. Então a ideia do espírito participar da sua reencarnação depende muito do seu grau de esclarecimento. Avançando, vamos lá. Como me colocou, né, essa modificação vai acontecendo com o tempo, na medida que evoluímos. Né? No mundo espiritual, né, dependendo da nossa docilidade de aceitar essa nova realidade e abrirmos nossas mentes e os nossos corações para reaprender tudo isso, será um processo muito mais rápido. Mas a maioria das vezes nós chegamos lá ainda presos nas nossas convicções. E as comunidades vão se formando exatamente junto a esses espíritos que cultivam o mesmo pensamento. Isso não significa que são espíritos endurecidos. São simplesmente espíritos que estão vivendo aquilo que aprenderam a acreditar. Da mesma forma que nós temos todas as diferenças que existem hoje, do outro lado também vai acontecer. Embora estejam ali presentes, né, vendo essa realidade que fica muito mais fácil de mudar os pensamentos. Avançando, vamos lá. No momento de reencarnar, agora Kardec muda aqui mais uma vez o ponto. No momento de encarnar, o espírito sofre perturbação, semelhante à que experimenta ao desencarnar, muito maior e sobretudo mais longa. Pela morte o espírito sai da escravidão, pelo nascimento entra nela. Então, tanto na desencarnação como na reencarnação, nós sofremos o efeito desse processo. E aqui no caso da perturbação, que chega através da encarnação, é todo o período de gestação, o espírito, então, que vivencia o esquecimento do seu passado, as influências que ele sofre do mundo material. Ele leva ali todo o seu compromisso, né, todo o seu planejamento, e quando chega aqui no mundo físico, grande parte daquilo que foi planejado acaba sendo completamente esquecido e ignorado. Porque ele passa a viver um determinado estilo de vida que vai exatamente contra aquilo que foi planejado. E se ele não tiver uma força moral, uma determinação para se manter convicto nos seus princípios, ele deixa de lado tudo aquilo que foi feito. E é o que acontece com a maioria de nós. Me recordo de um espírito amigo que ele dizia assim: se nós cumpríssemos 25% daquilo que foi planejado, nós já chegaríamos espíritos melhores. Porque 5% muitas vezes nós chegamos e voltamos muitas vezes da mesma forma, se não pior do que nós saímos. Porque é muito difícil nós resistirmos não somente às tentações que o mundo vai oferecendo, mas também com as imperfeições que nós já temos em nós. Então eu já trago imperfeições, encontro aqui um cenário que vai me provar a convicção. E quando eu falho nessa prova, eu volto a ser exatamente aquilo que eu era. E no agravante que eu não só não cumpro aquilo que eu me comprometi a fazer, como eu me desvio do caminho que foi planejado. Por isso então, como é colocado para nós aqui, se ele sofre uma perturbação, essa perturbação durante o período de gestação, a infância, a influência do organismo, a influência do meio, tudo isso é para o espírito uma constante perturbação. E nós gradualmente vamos esclarecendo nossas mentes pela luz da razão, mas não uma razão material, mas uma razão espiritual, tendo o entendimento dessa nossa realidade. Né, o Espírito Segismundo, né, com ele vimos o que foi permitido para André Luiz saber e transmitir para nós. Né? Então ele é um exemplo. E quantos são aqueles espíritos que reencarnam e tem ali cada um na sua característica? É difícil. Algo bastante interessante. 340. É solene para o espírito o instante da sua encarnação?
pratica ele esse ato considerando-o grande e importante, procede como viajante que embarca para uma travessia perigosa e que não sabe se encontrará ou não a morte nas ondas que se decide a afrontar. Aqui ele traz um exemplo, né, do espírito com ele mesmo. Agora, imaginando que nós vamos fazer uma grande viagem, e uma viagem a longo prazo, né, me recordo, minha sobrinha hoje, ela mora em Portugal, se encontra lá há mais ou menos um mês, bem recente a chegada dela, e ela, quando foi para lá, antes de ir, com passagens compradas, com tudo planejado, fez aquela via sacra se despedindo de amigos e toda a família. Ficou ali durante 3, 4 semanas só em visitas fazendo a sua despedida. Preparando bagagem, preparando os filhos, preparando ali o coração para passar por essa nova experiência. Se numa viagem acontece esse tipo de preparação, imaginemos numa reencarnação. E a gente acompanhou com o André Luiz, por exemplo, ali no livro Nosso Lar, quando no final nós tivemos, né, a reencarnação da própria mãe de André Luiz, como também a mãe de Lísias, que estavam ali se preparando para uma reencarnação. Todo aquele encontro, todo aquela, não vou dizer cerimônia, porque não foi cerimônia, mas foi todo aquele evento, né, de troca de emoções, despedidas e tudo mais, né? Então, tudo isso para que o espírito possa reencarnar. Então, quer dizer, não é algo somente dele. É algo que envolve também os espíritos que estão ali junto dele, que fizeram parte ali da sua trajetória durante a vida no mundo espiritual. Então, é algo realmente ali solene? Sim, é algo solene porque o espírito passa por essa prévia da grande transformação que ele vai vivenciar. Felizes os espíritos que têm essas companhias para celebrar com ele esse último momento. Porque há aqueles espíritos, como nós já vimos, que sequer estão em condições de ter a presença de alguém ali. Recebem apenas ali aquela despedida dos seus orientadores mais próximos, mas que não tem uma relação de grande afeto como os amigos que nós criamos, né? Então há aqueles espíritos em que há uma grande preparação, tanto na despedida do mundo espiritual como no retorno também. A gente lembra, né, de, por exemplo, os relatos que chegaram para nós, verídicos ou não, verídicos no sentido de serem realmente uma mensagem, mas que nos inspira a ter essa ideia quando o Chico Xavier desencarnou. A chegada dele no mundo espiritual. Ou a preparação de Kardec quando ele estava reencarnando para cumprir o trabalho de codificador da doutrina. As reuniões que foram feitas, as despedidas, né? Todos os votos de sucesso que foram colocados, né? Então a gente pega esses grandes expoentes, que são esses espíritos que vão reencarnando para cumprirem suas grandes missões, ou mesmo a reencarnação do Chico, por exemplo, e a gente vai saindo dessas celebridades, digamos assim, e vai entrando no campo daqueles espíritos mais comuns. E esses espíritos mais comuns como nós, tivemos aqueles que temos familiares e amigos próximos, familiares, no caso, família espiritual, né? E temos aqueles que simplesmente estão sozinhos. Pelo fato de terem vivido de um modo equivocado, de terem criado situações que são constrangedoras, dolorosas, suas despedidas, embora tomadas de grande ansiedade, de grande expectativa, são despedidas indiferentes, digamos assim, para aqueles que estão próximos. O espírito vai porque tem que ir. Assim como na despedida que nós encontramos, né, dá para a gente ter essa perspectiva para quem vai, por exemplo, num velório. Vai no velório, nós temos várias salas ocupadas por pessoas vivendo ali, né, a despedida dos seus entes queridos, e enquanto nós temos aquelas salas cheias, nós vamos em algumas salas em que tem 1, 2 pessoas, apenas para não deixar o corpo sozinho. E isso mostra para nós, né, como aconteceu com o irmão Jacó, que teve ali uma grande despedida de pessoas, de curiosos e coisa e tal, significa que as relações que ele foi construindo durante a sua vida. Então, nessas relações, esses momentos importantes vão mostrando tudo aquilo que o espírito foi capaz de cultivar, foi capaz de criar em torno dele
em termos de afetos ou desafetos. Não me coloca torcida para que não haja o desvirtuamento durante a passagem aqui, né? Porque depois que o espírito reencarna, começa para ele ali, né? Aquela que a gente sempre conversou, né? Me lembro de uma passagem do nosso querido Altivo Panfiro, que foi diretor lá do Centro Espírita Leon Denis, num dos estudos que ele transmitiu para nós, ele falava sobre o livre-arbítrio, que nós temos dois livres arbítrios, né? Temos o livre-arbítrio espiritual, onde nós tomamos algumas decisões relacionadas com o nosso planejamento espiritual, e temos o segundo livre-arbítrio, que é o exercício que nós teremos durante a nossa jornada terrena. No mundo espiritual, temos a influência dos nossos espíritos amigos. No mundo físico, também temos essas influências, porém nós somos muito mais donos de nós mesmos. E há algumas decisões que nós tomamos que influenciam diretamente no caminho, no curso que nós estamos tomando. Dudu colocou, fica imaginando o dia em que o rei Roberto Carlos desencarnar. Não precisa ir muito longe, né, Dudu? A gente viu o Silvio Santos, que desencarnou recentemente, a grande comoção que houve, né, de todo o público que ele conseguiu cativar, né, com o trabalho que ele fez, embora pessoalmente críticas apareceram sobre seu comportamento como empresário, como familiar, como pessoa da sociedade, mas de um modo geral ele provocou uma comoção muito grande. Nós tivemos Ayrton Senna, que nós vimos, Lady Di, Diana, né, quando ela desencarnou, Madre Teresa quando desencarnou, o Chico quando desencarnou. Então nós vamos vendo esses nomes que conseguiram criar um grande sentimento de afeto das pessoas. E no caso Roberto Carlos será um desses, assim como outros tantos, né? Atores, esportistas, personalidades de um modo geral. Então aqueles que vão, né, da mesma forma que você vai a um cemitério e encontra aquele túmulo abandonado em que ninguém vai lá para cuidar. Enquanto você vê outros em que fazem aquelas grandes caravanas para poder prestar as homenagens, né? Então, tanto do lado de cá como do lado de cá, nós vamos encontrar esse cenário. É o espírito que vai, então, semeando durante a sua trajetória os amigos que ele vai cultivar ou os inimigos que ele vai cultivar. E esse momento solene para ele, intimamente, quando ele se depara com a expectativa daquilo que ele vai viver durante a sua trajetória, isso também acaba refletindo em torno dele, de acordo com o ambiente, de acordo com as relações que ele construiu. Então realmente é um momento importante. Despedidas do lado de cá, despedidas do lado de lá. Então o espírito que chega do outro lado é o espírito que partiu do lado de cá. Dor para nós e muitas vezes muitas alegrias, muitas comemorações do outro lado. Despedidas do outro lado com medo, com ansiedade, com temor, grandes alegrias nos hospitais, nas maternidades do lado de cá. Então cada lado tem o seu ponto de vista, e mais do que esse ponto de vista, cada espírito tem a sua história, que vai gerar para ele sentimentos diversos de acordo com aquilo que ele vai experimentar durante a sua vida terrena. Avançando, vamos lá? Terminamos aqui então, deixa eu ver. Aí fala sobre as ansiedades do espírito, né? Na incerteza em que se vê quanto às eventualidades do seu triunfo nas provas que vai suportar na vida. Tem o espírito causa de ansiedade antes da sua encarnação? De ansiedade bem grande, pois que as provas da sua existência o retardarão ou farão avançar conforme há suporte. Então é natural, né? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Aí fala sobre os espíritos amigos que vão acompanhá-lo também aqui. No momento da reencarnação, o espírito se acha acompanhado de outros espíritos, seus amigos, que vêm assistir à sua partida do mundo incorpóreo, como vem recebê-lo quando para lá volta, aquilo que nós conversamos já há pouco, né? Depende da esfera a que pertença. Se já está nas que reina a afeição, os espíritos que lhe querem o acompanham até o último momento, animam e mesmo lhe seguem muitas vezes os passos vida fora.
E o contrário também acontece, né? Depois, união da alma e do corpo. Agora nós vamos aqui para uma questão mais técnica. Dessa questão mais técnica é o que o espírito sente, o que ele vê, o que ele percebe, como se dá a união da alma e do corpo. Assim como nós já estudamos sobre a desencarnação, que hoje nós temos uma visão, nós, enquanto sociedade terrena, temos uma visão muito simplificada do que é a morte. Também temos uma visão muito simplificada do que é o nascimento. Nascimento e morte são ali dois lados de uma mesma moeda, usando esse jargão, né? São dois lados de uma mesma moeda, mas sem a simplicidade que nós atribuímos a cada um desses processos. A morte não é simplesmente morreu, vai para o céu. A morte significa um corpo físico que morre, mas um espírito que vai se desprendendo, adentrando numa nova dimensão, vivendo tudo aquilo que ele experimentou durante a sua vida, tudo aquilo que ele construiu durante a sua vida. E o nascimento é a mesma coisa. O nascimento não é simplesmente uma criança que sai do ventre de uma mãe. Ali nós temos um espírito que reencarna, mas o processo de vinculação, os dramas da sua consciência, todo o apoio que ele recebe, tudo aquilo que ele vai viver depois. Então, essa simplicidade que nós temos de nascimento e morte, a doutrina espírita vem e destrincha, trazendo para nós ali toda a sua complexidade dentro do pouco que nós compreendemos. Porque, como nós já colocamos, cada espírito é um universo muito particular. E sendo esse universo muito particular, cada espírito terá uma experiência muito própria. Embora nascimento e morte sejam aparentemente dois processos muito semelhantes para todos nós nascemos, todos nós vamos voltar para o mundo espiritual, todos nós vamos morrer, mas cada um dentro da sua condição. Aqui então, nessa questão técnica, em que momento a alma se une ao corpo? Que é um debate que até hoje acontece, né? Aqui, por exemplo, nós vamos entrar num tema muito delicado, tratado na nossa sociedade, que é exatamente o aborto. Então, a nossa legislação, quer dizer, a vida de um espírito é definida por um texto, num código penal, por exemplo, sem termos a compreensão de como isso acontece de fato. Então, assim, em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Então, concepção, nascimento, embora a união tecnicamente. Nós não falamos aqui da aproximação do espírito, da preparação dele para a reencarnação. Quando a união acontece de fato, existe ali primeiro, né, o início da formação do organismo que ele vai ocupar. Nesse momento o espírito começa a se vincular a ele. E essa vinculação vai também influenciar na forma como esse organismo vai se desenvolver. Porque existe o planejamento reencarnatório que vai trazer um corpo físico planejado para que o espírito possa utilizar como veículo para o seu desenvolvimento aqui no mundo físico, mas o poder da sua mente vai influenciar de uma forma positiva ou negativa durante a formação, durante a elaboração desse organismo. Então, mas ela só é completa no nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando até o instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ele se encontra no número dos vivos e dos servos de Deus. Aqui no final, o Espírito usou aqui um tom poético, né, para falar do momento do nascimento. Mas a gente também, acompanhando com Segismundo, por exemplo, a gente viu ali pelo menos uma pequena fagulha do entendimento do que é esse nascimento, né? Porque precisaríamos de estudos, e aí vem uma parte muito interessante que nós já conversamos num outro tema, da quantidade de especialidades que existem no mundo espiritual para cada uma dessas situações. Nós temos aqueles espíritos especializados em resgate, que nós já conversamos sobre eles. Temos aqueles espíritos especializados em desencarnação. Temos aqueles espíritos especializados
na reabilitação de desencarnados, temos aqueles especializados em processos de tratamentos espirituais, obsessões, reencarnações. Quer dizer, a nossa mente, ao mesmo tempo que ela dá aquela explosão de quanta coisa ainda tem para se aprender, deixa a gente deslumbrado de perceber o quão complexo é o mundo espiritual, saindo dessa simplicidade que nós vemos hoje. Ver simplesmente o céu sendo um céu. E aí nós partimos para o mundo espiritual, sendo de fato o mundo espiritual, com toda a sua complexidade e com todo o seu emaranhado de conhecimentos e práticas e tudo mais, né? Angelino colocou, fico pensando, as pessoas que saem por acidentes e os corpos ficam em cinzas, né? Sem compreender que a vida continua, né? Nós chegamos a acompanhar sobre isso naquelas 2 mensagens que nós recebemos dos nossos amigos, na ocasião em que nós estudamos sobre a desencarnação por acidentes aeronáuticos. Né? Nós conversávamos sobre André Luiz, num dos seus livros, em que ele mencionava um acidente e ele queria participar, ele queria ver, o que foi negado, dizendo, não, esse é um trabalho muito específico, é um trabalho muito técnico e você vai atrapalhar. E aí nós tivemos a comunicação dos nossos amigos, trazendo para nós um pouquinho do que é esse tipo de trabalho. Que não é somente o resgate dos espíritos em si, mas é perceber a condição em que eles se apresentam. Tivemos até, né, aquela mensagem que falava sobre o acidente, né, com a equipe de Chapecoense, lá na Bolívia, se eu não me engano, e que os espíritos estavam ali auxiliando os desencarnados, observando que muitos espíritos sequer tinham consciência que estavam mortos. Sequer tinham consciência de que o corpo físico já não pertencia mais a eles. Então é um trabalho, como nós vimos, né, e foi aquele nosso amigo chinês que trouxe para nós, que ele comentava exatamente isso, espíritos que se especializam nessa tarefa para auxiliar esses desencarnados. Foi um estudo muito gostoso da gente ver, conseguimos ali ter uma compreensão muito bacana, né? Assim como vimos aqueles espíritos socorristas, né, que mal desencarnaram e já atuavam, que foi exatamente isso que a gente comentou, né, Mami? Foi muito bacana aquela mensagem, gostei muito dela. Avançando um pouco mais, vamos lá. Como é definido, aqui Kardec menciona, como é definida a escolha do corpo, se o espírito escolhe, se o espírito pode renunciar ao corpo. E aqui foi colocado que sim, assim como o espírito pode refugar de uma existência terrena, ele também pode refugar de uma reencarnação, pela força do seu pensamento, né? Exatamente, né? Sempre é assim esse ciclo. O que faz o espírito se o corpo que ele escolheu morre antes? Escolhe outro. E aqui eu até comentei na época em que nós estudamos, que essa resposta era bem objetiva e bem simples. Porém, existe por trás muitas situações, né, que não foram aqui descritas para nós. Porque se o corpo que ele escolheu morre antes da sua reencarnação, ele escolhe outro, mas escolhe outro em que condições? E aqui nós vamos ter, por exemplo, o aborto espontâneo, o aborto provocado, a morte da mãe durante a gestação. Então o espírito volta ao mundo espiritual, mas ele não volta simplesmente escolhendo o outro. Porque dá a impressão assim, escolhe outro. Ele vai na prateleira e pega outro corpo e reencarna. Como nós já vimos que a reencarnação não é algo simples, que depende de uma série de situações, não apenas em termos de planejamento, mas também em termos de condições morais em que o espírito se encontra, uma frustração, uma reencarnação frustrada, gera para o espírito uma repercussão muito profunda, dependendo do seu estado de espírito, dependendo do seu grau evolutivo. Que utilidade encontrará o espírito na sua encarnação em um corpo que morre poucos dias depois de nascido? Essas são uma das grandes dúvidas que nós temos, né? Que nós temos, por exemplo, mulheres, famílias, casais, que planejam ter um filho,
fazem um planejamento familiar, e aí toda aquela expectativa da preparação, isso aconteceu na minha família, né? Uma prima minha, durante a segunda gestação, todo o planejamento, o quarto do bebê arrumado, família toda na expectativa de mais um membro da família, um filho, um irmão, um sobrinho, um neto, todo mundo esperando, e 3 dias depois a criança desencarnou por complicações. Assim como aquela amiga também que nós tivemos aqui a oportunidade de ter um contato dos amigos espirituais trazendo uma mensagem para os pais, que também ela desencarnou ali no finalzinho da sua gestação. E para nós foi aquela coisa desastrosa, né? Porque uma família se sente completamente destruída quando tem essa frustração de uma gestação. E a mulher então nem fala, né? Que a gente chegou até a comentar sobre isso, de um artigo que falava o luto silencioso. E o artigo abordava exatamente isso, a gente usa inclusive nos nossos estudos, que existe o aborto espontâneo, e a mulher então, sentindo-se frustrada naquela gestação, na condição de mãe, as pessoas simplificam, né? Olha, não se preocupa que você vai conseguir de novo. Como se esse de novo fosse substituir aquela experiência que ela vivenciou. E é muito difícil, né? Porque as mães sentem, como a reportagem traz, toda o desenvolvimento da criança, o seu corpo, o seu psiquismo, o seu emocional vai se transformando durante a gestação, e de repente vem ali o aborto. E tudo isso provoca, né, um efeito devastador dentro dela. Então, para a família isso é assim. Mas e para o espírito? Então nós entendemos, né, sem aceitar muitas vezes por que Deus permitiu que isso acontecesse, por que isso aconteceu comigo. Qual a utilidade disso? Essa pergunta, então, por isso que ela é profunda. A resposta: o ser não tem então consciência plena da sua existência. Assim, a importância da morte é quase nenhuma. Conforme já dissemos, o que há nesses casos de morte prematura é a prova para os pais. E aqui também a gente já fica, poxa, mas o espírito, embora a morte para ele não traga a consciência da situação, houve planejamento e o espírito depois vai se dar conta daquilo que ele não conseguiu cumprir. Então aqui também nós já estudamos que existe muito mais nas entrelinhas dessa pergunta que nós podemos estudar. Perceber que o espírito, quando ele se planeja e acontece ali uma morte para ele volta ao mundo espiritual sentindo o efeito também dessa experiência frustrada. André colocou que não gosta daquela resposta, né? Acho muito simples para algo tão complexo, né? E nós percebemos, André, que ela é complexa exatamente porque temos a oportunidade de estudar sobre tudo isso. Para aqueles que simplesmente pegam aqui o livro dos Espíritos, o corpo dele morreu, ele escolhe outro. E todo mundo acredita que é simplesmente o Espírito escolher outro. Mas como nós já percebemos, né, de tudo aquilo que vem antes e tudo aquilo que vem depois, nós conseguimos ver também nas entrelinhas dessa resposta, tudo aquilo que mostra a realidade do mundo espiritual. A Mami colocou, tem uma amiga que teve um aborto espontâneo até hoje, 4 anos depois sofre quando lembra, né, mesmo tendo outros filhos. Sim. Então, quer dizer, os pais sofrem e o espírito também sofre por isso. Não é simplesmente algo que pode ser ignorado. Vamos em frente. Se o espírito sabe o corpo que vai escolher e tudo mais, Dudu colocou, né, minha cunhada perdeu o bebê com 9 meses no ventre. Engravidou do Rafael, que teve 3 paradas respiratórias no hospital para nascer. Problemas mentais o fizeram desencarnar aos 35 anos, né? Olha só. Difícil, hein? Vamos lá. Quando falha, por qualquer causa, a encarnação de um espírito, é ela suprida imediatamente por outra existência? Então o espírito que tem a sua reencarnação frustrada, ele reencarna imediatamente? A resposta nem sempre o é imediatamente. Faz-se mister, dá ao espírito tempo para proceder à nova escolha, a menos que a reencarnação imediata
corresponda à anterior determinação. Então pode acontecer que o espírito... Geralmente isso acontece... Eu me lembro de um dos livros de André Luiz que nós estudamos, em que ele se encontrava num posto de socorro, numa certa dimensão do mundo espiritual, num lugar bastante desolado, num lugar bastante sofrido, e aquele posto de socorro era exatamente aquele ponto de luz que se fazia presente auxiliando os espíritos ali, com socorristas, com trabalhadores de grande dedicação nesse trabalho. E eu me lembro que uma equipe de resgate chegou, trazendo um espírito em uma maca que se encontrava deformado e completamente incapacitado mentalmente devido a tudo aquilo que ele experimentou durante aquela fase. E duas senhoras, se não me engano, se encontravam ali aguardando ele no pronto-socorro daquele posto. E dali ele seria encaminhado imediatamente para uma reencarnação, que no caso seria uma reencarnação compulsória, e mais uma reencarnação que vinha a título de terapia, para que ele pudesse iniciar todo o processo de despertar de consciência, de reorganização mental e reorganização perispiritual. E nesse caso, se devido à sua condição acontecesse um aborto espontâneo, porque ele se encontrasse, vamos dizer, sem condições de participar desse processo e perturbasse a sua gestação e provocasse uma desencarnação, ele poderia imediatamente ser reencarnado. Porque não existe nada planejado que exija dele uma grande participação consciencial. Ali seria para ele uma reencarnação terapêutica. Ele pode viver numa condição vegetativa com uma pessoa, uma criança e depois uma pessoa que traga grande limitação intelectual, porque ele não tem um planejamento em que ele vai executar esse planejamento. Ali para ele é muito mais a presença física aqui no mundo, a influência do organismo, o envolvimento afetivo que ele vai receber das pessoas próximas, para que talvez numa segunda ou terceira reencarnação ele comece a apresentar um grau de consciência para participar desse processo. Então pode ser imediato ou não quando o espírito desencarna. Avançando. Estamos passando rapidamente, tá? Para a gente não se prender demais. Se o espírito pode deplorar aqui, pode lamentar por aquilo que ele escolheu depois que ele reencarna, na 350, pergunta-se como homem, se queixa da vida que tem, se desejara que outra fosse ela, sim. Se arrepende da escolha que fez, não, pois não sabe ter sido sua escolha. Depois de encarnado, não pode o espírito lastimar uma escolha de que não tem consciência. Pode, entretanto, achar pesada demais a carga e considerá-la superior às suas forças. É quando isso acontece que recorre ao suicídio. Então nós temos várias situações em que nós temos assim, né?